certo? Vamos lá, bom dia. Isso aqui é a escola do meu filhotinho. Hoje teve uma reunião de pais aqui. E tô indo pro trabalho. O caminho vai ser completamente diferente. Um pouco mais longo, mas mais fácil. Tá tudo certo, com pitoquinhos. Ele é o papaléguas da escola, né? O aceleradíssimo em tudo. Ele ensina musiquinha pros amiguinhos. Enfim, ele tá bem saudável. Ainda em particular perguntei para algumas professoras se tinha algum recado especial, alguma coisa, algum toque, alguma coisa preocupante. Só recebi elogios. Só recebemos coisa boa de que ele é saudável, ele é energético, ele é tudo de bom. Eles não falaram nada que eu não sei, né? Que nós não saibamos, né? Mas vamos nessa, vamos nessa. Ontem, os papeizinhos que eu juntei 3, 4 aqui e tal, que eu pus. Caíram todos, eu nem vi caindo. Então, vou tentar lembrar. Uma das coisas que me marcou, que eu lembro mesmo, é sobre Santa Catarina. Mas se tem algum toque, alguma coisa, assisti um jornalzinho hoje. Não tinha nada assim, muito a mais do que a nossa triste realidade sociocultural. A triste realidade sociocultural brasileira. A de sempre. Essa avenida que eu tô se chama Esporte Clube Corinthians Paulista. Ali é Faculdade Fito de Osasco, Faculdade de Tecnologia de Osasco, Faculdade Instituto de Tecnologia de Osasco, por isso se chama Fito. E aqui é o Sesc Osasco. Eles precisam fazer as carteirinhas. Tô até aguardando uma resposta do Sesc. Os homens aqui. Motocona, hein? O que eles têm aqui? XT, V-Strong. Isso aqui eu não conheço, não. Não sei que motocona é essa, não. Acabamento 5 estrelas. 5 estrelas, futebol de salão. Fundado em 1/7 de 90. E desfigurado oficialmente. Ainda os uniformes foram usados ainda há alguns meses. Pode ser até que alguma coisa ainda esteja sendo usada. Em mais ou menos 20 de dezembro de 2013, por aí, mais ou menos nisso. A gripinha me pegou. A gripinha feia. Tô tentando me cuidar aqui. A noite não foi muito bem dormida. Fui dormir bem cedo, porque tava muito mal. Tô tomando meu paracetamol de sempre. Tentando me cuidar, tentando segurar a bronca.
Se eu não tiver muito legal, eu trabalho algumas horas, depois volto pra casa, porque não tem muito remédio a tomar. Só paracetamol mesmo. Se as dores no corpo ficam um pouco mais fortes, eu tomo Novalgina, que é outra substância, né? É dipirona, né? Novalgina é dipirona. Enfim, não sei o que eu estava vendo, onde eu estava lendo, que eu vi um comentário, alguma coisa sobre a doideira de Santa Catarina, né? A Santa. Não sabia nada sobre isso. Temos o nosso glorioso estado de Santa Catarina, é bonito. E aí fui atrás de algumas coisas. Claro, para ter uma noção geral, básica, eu sempre fico no Wikipedia, né? Mas depois a gente pode pegar outros locais. Mas assim, num contexto de informação global, né? Genérica, com alguma lógica, você até consegue perceber o que pode dar um pouco certo, um pouco errado, né? E tem muita tendência também no Wikipedia. Você pega, por exemplo, quer saber a biografia de um Chico Xavier da vida? Você não vai encontrar nada, de negativo ali. E não pode ser assim. E para outros casos, a maioria, você vai encontrar alguns erros, algumas coisas fora do padrão, algumas informações importantes e relevantes. Mas enfim, ainda tem assuntos que são meio tabus, né? Com a sensação, não diminui a velocidade. A péssima sensação de que eu passei por algum radar, mas parece que em Osasco não tem mais radar. Olha como tá feio aqui. É sempre feio, né? Vou fazer toda uma voltona aqui para pegar a marginal de Pinheiro, do Rio Pinheiros. E bem, tem que dar tem que ter um cuidadinho um pouco a mais aqui. Uma esterona gigante no carro ali. Aqui é a saída de Osasco para as marginais, também a saída de quem vem num pedaço da Castelo. Enfim, é bem pesado de trânsito aqui. Tem que ir na boa. Aqui bem na boa. E era difícil de achar, viu? Porque quase todas as referências estavam falando sobre o estado de Santa Catarina e não sobre a Santa. Vamos descobrir. Santa Catarina, teoricamente, foi a inspiração para Joana d'Arc. Eu não sei se já é Santa Joana d'Arc. Mas tem processo de beatificação, santificação. Beata já é, né? Só para se entender, a Igreja Católica tem uma classificação aí de seus fulanos aí. Joana d'Arc, padroeira, protetora, a santa, nem santa sendo, mas já pela população francesa católica considerada a protetora da França. Ao que eu entendo, ela foi uma cavalariça, né? Foi uma guerreira de conquistas territórios franceses. Alguma coisa ligada também, não só a questão da religião, mas sim, como sempre se confundiu muito bem isso, questão
do bom uso, né, daquela questão de que o povo de Deus tem direito a esse chão assim, assim, assim. E aí isso justifica guerras, batalhas e muitas mortes de outras pessoas que estão lutando também pelos seus interesses. Mas, enfim, ao que parece, é mais fácil manter uma tradição do que desmiuçá-la para entender melhor. Quanto tempo a igreja está voltando, tá? Está voltando. Foi usada para fins políticos nesse conceito de converter uma população aos desígnios divinos, e os desígnios divinos dizem que você tem que conquistar aquela região. E pronto, acabou. Conquistar significa realmente guerrear e tomar o poder. Mas tudo bem. Um estilinho preto aqui, ó. Bonito. Me pareceu certinho, firminho, bem cuidadinho. Voltemos. E a história de Santa Catarina parece um pouco que eu li, parece... Como é que eu posso comparar isso? Parece uma Odisseia de Nero misturada com Avatar, misturada com 2001, Odisseia no Espaço. Misturada com Alcatraz, enfim. Várias histórias juntas. Teoricamente, uma moça pagã, né? Para se ter uma ideia como é antigo, ou seja, nem ainda tinha já existia a bifurcação, né? Já existia o cristianismo tomando conta, conquistando cada vez mais pedaços de territórios e populações. E na terra dela, que eu não sei exatamente onde é, mas é Europa Oriental provavelmente, já havia, mas o poder ainda, os donos do poder da região, reis e a fidalguia, né, da região, ainda era pagão, ainda tinham outras crenças, né? E ela, sendo da alta sociedade, também tinha. E ela teve uma visão, tudo isso é parte da história oficial, tá? Ela teve uma visão e se encontrou nessa visão com Jesus e com Maria. E claro que recebe a incumbência de converter o mundo, né? Converter o povo, converter o poder do lugar ao cristianismo. E nessa visão ela se casou ludicamente com Jesus. É isso, não me pergunte, cara, vai lá e lê, porque é isso que provavelmente você vai encontrar em narrativas paralelas, tá? Então ela foi até o imperador, o rei, o monarca, o título máximo da região, e informou a ele que ela foi ordenada a proclamar a ele que ele se convertesse ao único Deus verdadeiro, enfim, o de sempre, ao que ele não gostou nem um pouco, se ofendeu. E o que o pessoal fala, entre outras características da suposta Santa Catarina, já explico por quê, é que ela, entre as padroagens, né, ela é padroeira dos estudiosos, dos estudantes, porque ela tinha um poder de argumentação muito grande, muito forte.
E o rei mandou prendê-la e principalmente para fugir das argumentações dela, que ninguém conseguia fugir. Nesse ínterim, presa, ela foi visitada pela rainha, vendo celular. Este bosta aqui da frente está vendo o celular. Enfim. E a rainha foi visitá-la e ela converteu a rainha. Outros aristocratas foram visitá-la e ela convenceu os aristocratas. Ela converteu soldados. Onde é que Opala, mano? Enfim. Era difícil conversar com a mina. Conversou, converteu, já era. E até que o rei mandou chamar, não sei quantos, 12, 11, 10, sei lá, sábios das regiões vizinhas. E ofereceu, falou que quem conseguisse convencê-la a voltar a aceitar os deuses pagãos, os deuses que ele professava, ele daria um prêmio XYZ, mas quem não conseguisse seria condenado à morte. A história é assim, tá? Tô reproduzindo o que eu li e o que eu me lembro, porque me marcou muito a história e tá fresquinha na cabeça. Eles riram do rei. Vocês, como assim, uma coisa tão fácil assim? É uma menina, só uma menina. Era uma adolescente, provavelmente, 16 anos, 18 anos, sei lá. Lembre-se que você está falando de ano 1000, 1100, talvez menos do que isso. E claro que ai, minha gripe, belezura. Claro que você já sabe o resultado disso. Ela é uma santa, né? Então não aconteceu nada do que o rei queria, né? Ela não só converteu os sábios, como aí o rei mandou condená-la à morte. Entre os aparelhos de execução muito bacanas daquela época, isso tudo é história, tá? Existia um que era a roda, era um aparelho de tortura, entre os outros, que é a mesma porcaria de todos os outros, ou seja, tortura mesmo. Haviam seres humanos execráveis a ponto de criar máquinas de tortura, uma mais cruel do que a outra, uma mais desumana do que a outra. Era o tempo do sadismo oficial, assistido e consentido, né? Hoje o sadismo existe, mas ele não é consentido, né? Presta atenção, mano. O cara tá vindo de lá da pista, terceira pista do lado de lá. E, enfim, ela foi condenada à morte pela roda, o tal do instrumento, um dos tais dos instrumentos. E ela orou aos céus no momento da execução e a roda quebrou. Ok. Claro, a primeira roda quebrou, a segunda não, e ela foi morta. Aí acontece, aí assim, por enquanto, parece alguma coisa que a gente até consegue aceitar. Com os poucos absurdos, os poucos pontos sem nó da história, dessa narrativa aí. Mas agora começa a coisa mais sensacional. Agora começa o diferentão. Não me perguntem como. Isso está escrito lá.
A história diz que o corpo dela desapareceu dali e foi levado aos céus. Perdão, foi levado ao Monte Sinai por anjos, por Deus, pela gravidade da Cassiopeia, sei lá. Mas foi isso, gente. O corpo dela, depois de morta, desapareceu e foi enterrado no Monte Sinai. É isso, tá? Difícil pra você, hein? E, enfim, e depois de trocentos anos, 200, 300, 500, 1000 anos, diz que monges de não sei que ordem encontraram o corpo dela lá no Monte Sinai, no Monte Everest, no Monte Ararat, vai saber. E depois disso até foram distribuídas relíquias, né? Porque tem, pra tudo ficar mais bacana, né? A Igreja Católica tem essa mania de relíquia. Você sabe o que é uma relíquia? É um pedacinho do corpo. É um pedacinho do corpo. É uma lasca do osso da canela, é um ossinho, um martelo, o osso do ouvido, enfim. Eu acho que eles, como é que se fala? Eu acho que eles esquartejam o corpo do suposto santo e aí colocam em invólucros sagrados e isso é reverenciado. Enfim, é um costume estranho, esquisito. E aí, depois disso, depois de terem encontrado o corpo da transcendental sábia Catarina, está enterrado lá, teoricamente, né? No mosteiro, tal. Que esses detalhes eu não pego mesmo. Que começa a me travar, né? Quando eu começo a olhar, quando eu vejo um pedaço da história específica, essa de que o corpo sumiu, foi levado, foi levitado, foi transfigurado, aí não dá pra levar mais a sério nada, né, cara? E ela, enfim, ela foi santificada na Idade Média. Na Idade Média. Tem isso, tá? Já falei. Supostamente ela era a inspiradora, era com ela que Joana d'Arc falava, né? Era ela quem informava Joana d'Arc que episódio, que lugar, que tática, o que ela tinha que fazer para as novas conquistas, né? É um santo que fica lá no plano espiritual, no momento, na outra dimensão, falando para você como matar os outros, né? Mas deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. O que não dá pra deixar pra lá é essa história, né? E a própria, aí vem a parte que é muito interessante. A própria Igreja Católica, depois de um tempo, passou retirou de seus costumes específicos as datas sagradas da tal da Santa Catarina. Ela tinha dia de nascimento, supostamente, um dia de execução, de morte, supostamente, um dia de que acharam o corpo, supostamente, não, tudo supostamente. Porque justamente por falta de documentação, falta de argumentos para comprovação da existência. Mas claro que os seguidores, né, os devotos e suas ordens específicas nunca aceitaram isso. Então ainda não por conta do Vaticano, mas por conta de toda uma ordem de devotos, né, igrejas e comunidades e afins que adotaram a santa como sua protetora, padroeira, como por exemplo o estado de Santa Catarina. Tem um cachorrinho aqui, pôs a cara para fora agora há pouco. Continuam comemorando todas as datas e tudo certo.
Legal, bacana, tal, mas a minha pergunta é, desde quando a Igreja Católica precisa de documentos para comprovar alguma coisa? Qual é o documento que comprova alguma coisa de tudo que a própria Igreja Católica professa? Existe, primeiro de tudo, essa mania, essa questão prática e clara de que certos personagens, e por incrível que pareça, personagens principais, não há nenhuma comprovação de nada, nada. Não há uma tumba, não há um corpo, não há um cadáver, não há nada. Essas pessoas subiram aos céus. Então, cara, você me desculpa. Você me desculpa. Não, não precisa me desculpar, não. Me condene, me condene. O inferno me espera provavelmente. Provavelmente o seu inferno. Aquele que o Deus bom, justo e misericordioso deixa seus filhos serem queimados eternamente. Mas enfim. Livre-arbítrio. Vai cagar, vai cagar. Por que só Santa Catarina? Ou mais alguns outros que possa ter? Por quê? São assuntos controversos, né? Porque, como, cara? Que brincadeira é essa? Não, não, esquece, esquece. Não tem por onde eu conversar em relação a um suposto corpo subir aos céus. Vivo. Um corpo humano. Então, cara, para. Ah, é milagre. Ok, é milagre, é milagre. Tudo que você não entende é milagre. Não se esqueça que se você mostrasse há 100 anos atrás um isqueiro bique acendendo na tua mão, você seria queimado numa fogueira, porque você era um bruxo. Ou você seria santificado num altar, porque você é divino. Então cuidado, tá? Esses argumentos são bem frágeis, tá? Bem frágeis. Como é que o Vaticano não reconhece oficialmente Santa Catarina com um argumento de falta de provas, documentações e afins? Como? Ah, a Bíblia. Cara, vamos parar com isso de novo. Quem fez a Bíblia foram eles mesmos. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso, tá? Vamos dizer o seguinte, eu ia usar uma coisa chula, mas vou usar uma coisa mais fácil de se entender. Bem fácil de se entender. Vamos dizer o seguinte, eu chego pra você e falo assim, eu sou a pessoa mais bondosa do mundo. A pessoa mais caridosa do mundo. E aí eu falo pra você 30 coisas que eu fiz. 30 coisas que eu fiz. Ah, eu curei um leproso. Ah, eu dei de beber a um beduíno no deserto. Enfim, eu dei comida a um indigente. Ok, eu falo tudo isso. E aí alguém vai me perguntar, como é que você prova que você fez tudo? Tá aqui o livro, ó. Tá aqui o livro. Mas quem escreveu o livro fui eu. Ou, ou outra coisa, já que você não vai aceitar isso. Eu vou dizer para você, tá aqui o livro sagrado que comprova que eu fiz tudo isso. Quem escreveu esse livro? Todas as pessoas durante 10 mil anos. Inspiradas em Deus. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Eu não posso aceitar, cara, eu não posso. E principalmente o argumento da interpretação. Da interpretação direcionada. A interpretação, ela vai direto para o que você quer. Aquela que te interessa. A que não te interessa, você arruma subterfúgios e artifícios dos mais ridículos e imbecis possíveis. Mas as pessoas vão aceitar, sabe por quê? Porque haverá um termo no meio. Isto é sagrado. Isto é inspirado. Isto veio direto de Deus. Sabe?
Quando você fala que é sagrado, isso é o mistério da fé. Isso você tem que aceitar pela fé. É justamente pela fé que eu não aceito. Não pode provar, não fala. Ou fala na seguinte questão: diz a lei, diz a regra, diz a lenda, diz a história que é isso. Pronto. Só admita uma coisa quando você fala: ah, eu acredito nisso sim. Ok. Por que você acredita? Porque eu acho que é só. Ponto, acabou. Não fica me dando um livro cheio de nojeiras dentro para dizer que a prova do que você está falando, do que você acredita, está ali. Aquilo não é a prova, aquilo é o argumento sujo, argumento indigno que você usa para justificar. E não é certo. E não é certo. Por um conceito humano, tá? Decente. Por um conceito de amor ao ser humano, especificamente de admiração e de respeito ao ser humano, eu não aceito essas argumentações não humanas, quer dizer, argumentações completamente humanas, travestidas de divinas. Esse é o grande problema. Travestir um conceito, um interesse, uma norma humana para algo sagrado, imutável e que não se pode nem discutir, quanto menos duvidar. Nossa, eu estou morrendo de fome. Estou com muita fome. Enfim, cara, é isso, tá? Salve Santa Catarina. Mais uma invencionice, mais uma argumentação pífia. Você... Ah, tá saindo. Tô mexendo no poste aqui. Tem luz? Tá saindo? Desculpa, eu sei que parece que a gente tá forçando, né? Eu também me irrito, não gosto. Nossa, tem lugar pra mais. Braçoide. Pronto. Prontinho. Vamos produzir. Vamos trabalhar. Vamos pra cima. Tem muito o que se fazer ainda. Um abraço, gente. Até mais tarde.